Eu lembro quando eu era um pivete de uns 9 anos por aí, uma das maiores diversões que eu tinha na minha vida era jogar Homem-Aranha 3 do Play 2. Não só porque esse tinha um personagem que eu queria ser o Homem-Aranha, mas porque eu podia sair soltando o tempo pela cidade. Uou, que foda! Mas meio que era só isso mesmo que eu gostava muito no jogo. Claro que jogar era legal e tal, mas não era tão identificável, você não tinha personagens carismáticos, uma história foda, nem nada assim. Só era divertido e tudo bem, tava legal. Eu não pensava nessas coisas quando eu era criança. Mas aí passou um bom tempo e chegou 2017 e oh my god, eu lembro de ver o trailer do jogo do Homem-Aranha de PS4 na E3 e pensar, cara, eu daria tudo pra jogar isso. Porque dessa vez era algo muito maior. É um jogo de nova geração, com gráficos bons, o sistema de balanço na tela é foda, o combate muito bem feito, tudo é incrível nesse jogo, meu Deus, deve ser muito massa, mas eu não imaginava que o mais incrível que o jogo tinha a oferecer não era nem a jogabilidade, o sistema de combate, o balanço na teia, mas era o Homem-Aranha em si. Eu vou explicar porque eu digo isso. Fala aí, eu sou o Kungs e hoje eu vou te mostrar porque o Homem-Aranha do Play 4 é simplesmente perfeito. Eu gostaria de dividir esse vídeo em dois grandes tópicos principais. A jogabilidade, ou seja, o que tem a ver com a experiência do jogo em si, combates, mecânicas, etc. E a história e o Homem-Aranha Peter Parker como personagem em si. Sinceramente, não tem como tu não se divertir jogando Marvel's Spider-Man. O jogo brilha no combate e nas mecânicas. Quando o jogo saiu, eu só pensava em o quão foda seria o balanço na teia e acrobacias que o Homem-Aranha faz, e é tão incrível quanto se espera. Dá pra ver que os caras se esforçaram muito pra fazer essas mecânicas. Quando você tá quase caindo e lança a teia no último segundo pra se balançar muito rápido e se lançar no céu, passando pelos prédios, girando no ar, correndo pelas paredes, a sensação é de estar ali praticamente voando pelos prédios da cidade. Agora, o que eu acho que talvez seja ainda mais divertido é o combate. O combate desse jogo é incrível. O Peter tira 100 golpes de uma arte marcial cada, ele luta taekwondo, luta capoeira, luta livre, luta boxe, o que tiver ele tá lutando. O jogo tem um sistema de usar finalizações e diferentes tipos de teia. Teia que dá choque, teia que manda o cara pra longe, teia que captura o cara, bomba de teia que pega vários inimigos numa só. Dá pra pular e puxar o cara e bater nele no ar, depois jogar no chão. Pegar a arma dos caras e girar, atacar a arma deles neles mesmos. Ou até girar eles e tacar eles neles mesmos. Então tudo depende da criatividade do jogador pra improvisar na hora do combate. Você pode ser criativo. Caralho, Peter, tu matou o cara! Dá pra pegar os caras no stealth, e por mais que a inteligência artificial não seja essas coisas todas, o stealth é legal e divertido. Dá pra jogar stealth e vencer um bando de inimigos sem ser vistos, e é bom pra quem gosta de jogar assim. Dá pra distrair os caras com teia e usar sons pra eles virem pro canto certo. Daí o Homem-Aranha pega o cara pelo pé e lasca a cabeça dele no ferro. Caralho, Peter, tu matou o cara de novo. Agora, tem umas coisas não tão legais na jogabilidade do jogo em si. As mecânicas em resumo é balançar na teia e combate na maioria do tempo, mas não deixa de sempre ter coisa pra estar fazendo pela cidade. Tem o sistema das mochilas, que o Peter perdeu em todos esses anos sendo Homem-Aranha, e você pode recuperar e cada mochila tem um item colecionável, que quando você encontra, te dá uma historinha sobre a vida dele, faz você se aproximar um pouco mais do personagem e entender um pouco mais sobre coisas simples que ele passou em todos esses anos. Tem os desafios do Tech Master, que você tem que ser furtivo, muito rápido para impedir as bombas, e os desafios são realmente difíceis de chegar no nível 3, então dá um desafio mais bacana. Pera, mas é difícil ou eu que sou ruim mesmo? Não, é difícil, é difícil. Tem estações de pesquisa que o Harry deixou pra você fazer pela cidade, e algumas são chatas, mas no geral é bacana. Tem crime pra resolver na cidade o tempo todo, toda hora alguém rouba um carro, assalta uma loja, sequestra gente, e aí você vê que Nova York nem é tão diferente do seu bairro assim. Tem bases de gangues da cidade e cada gangue tem um estilo de combate e de inimigos únicos, então você tem que meter a porrada em um monte de inimigo diferente com objetivos extras. E eu já falei que o combate é a melhor parte do jogo. O Homem-Aranha é muito amigão da vizinhança, dá pra interagir com as pessoas na rua, fazer missões secundárias onde alguém te aponta algum crime, ou ajudar pessoas com coisas simples, tipo resgatar os pombos do Horde. Parece idiota, mas o Homem-Aranha não vive só de salvar a cidade ou o mundo, ele ajuda as pessoas com qualquer coisa, de um super vilão com poder de eletricidade até um cara que perdeu seus pombos. Tem outras coisas, mas o ponto é que jogar o jogo em si é muito bom e é muito divertido. Mas, claro que também tem coisa ruim. Tem momentos em que você tem que fazer uns puzzles de ciência, que até são legaisinhos, mas às vezes são bem chatos. Eles fazem sentido na história, já que o Peter é um cientista e faz esse tipo de coisa. Mas para algumas pessoas pode ser muito sem graça. Eu acho que é ok. Alguns momentos enche o saco, mas às vezes é até divertido. O que não é tão divertido são os momentos de jogo que você não é Homem-Aranha e tem que sobreviver sendo stealth e passando por locais onde se uma pessoa te vê, você falha e volta tudo. Por mais que tenha esses personagens, esses momentos acabam sendo meio maçantes. Eu também não tenho muita paciência para stealth, mas não poder fazer nada além de andar por aí esperando alguém não tá te olhando, jogar objetos para distrair a pessoa, não é a coisa mais divertida do mundo. Por mais que a inteligência artificial seja meio
Se uma pessoa te ver, acabou, você falhou a missão e vai voltar tudo e jogar mais objeto para destruir NPC. Eu não acho que não pode ter momentos com outros personagens, mas seria melhor se cada um tivesse suas mecânicas únicas em parte da história que não fosse só fugir de inimigos para chegar em algum lugar ou coisa assim. Enfim, esses são os pontos ruins da jogabilidade. Sinceramente, os pontos ruins são bem insignificantes comparando com o resto. Talvez eu tenha feito parecer que esses momentos são horríveis, mas não são. A jogabilidade continua sendo divertida pra caramba no geral e... Toma, otário, cai do prédio aí. Tópico 2. A história e o Homem-Aranha / Peter Parker. Eu me arrisco a dizer que a história desse jogo é uma das melhores, se não a melhor história do Homem-Aranha que eu já vi na minha vida. Não só isso, mas o Homem-Aranha desse jogo talvez seja a melhor adaptação do Homem-Aranha e do Peter Parker já feita. Porque essa história é principalmente real. O Homem-Aranha sempre tenta ser um herói, ele sempre tenta fazer aquilo que é certo. E ele faz, mas ele sofre as consequências. No começo do jogo, o Peter já é apresentado a uma escolha. Ele pode acertar o apagamento do seu apartamento ou ir atrás do rei do crime. E claro que ele escolhe a segunda opção, mas depois ele realmente é chutado do próprio apartamento. Tudo é real, tudo que o Peter faz resulta em uma consequência de verdade. Ele perde o apartamento e tem que pedir ajuda para ter onde dormir, só porque fez a coisa certa. Mas não é sobre o Peter sofrer, é sobre ser o Homem-Aranha, é sobre ser identificável. Esse Peter é um adulto, e ter feito o Peter Parker adulto é uma ótima escolha, porque a gente sempre vê um Peter que lida com problemas de escola, faculdade, e isso não é ruim. Mas aqui a gente vê um Peter mais velho, que mostra uma vida adulta que às vezes nos dá tanto medo, mas que aqui é feito de uma forma que faz você se identificar. Ele realmente é um de nós. Ele é um cara qualquer. Ele não é um milionário, ele não é um herdeiro, ele não é um alien com poderes de um deus, e isso que faz ele ser o que é. Esse Peter tem que acordar para ir trabalhar, tem que esconder sua identidade, tem que proteger sozinho as pessoas que ama. Esse Peter não tem Vingadores, ele só tem o próprio esforço, mas no fim ele consegue. Isso faz você se identificar. É ver um personagem tão forte e tão poderoso passar pelo que você passa normalmente. É sentir a humanidade e a fragilidade que existe nele. John Bubniak fez seu trabalho. Toda feição que o Peter faz te faz sentir o que ele sente junto. Cara, isso é um modelo 3D de um videogame que sozinho emociona mais do que os filmes atuais da Marvel. Eu realmente sinto muito que tenha no rosto do Peter, porque, sinceramente, pra mim ele era tão bom e parecia muito mais alguém comum e um cara simples. Ele tinha um charme de um Peter mais velho, mais experiente, mas que mesmo assim tá aprendendo. Você não viu tudo que esse Peter passou em 8 anos sendo Homem-Aranha, mas você pode sentir que ele passou por muita coisa e que acima de tudo ele cresceu com isso. Um Peter tão real que você pode sentir a influência do Tio Ben nele, mesmo que eles não estejam falando sobre o Tio Ben. Tudo tá na atmosfera. Eu achei ótimo como eles conseguiram colocar o lado nerd gênio clássico do Peter Parker nesse jogo de uma forma tão bem encaixada que em várias missões o Peter tem que usar os conhecimentos que ele tem com inteligência e sendo engenhoso para resolver problemas sozinho, e ele consegue. E esse é um lado muito bom de se ver. O Peter criando seus próprios equipamentos, criando uma solução para afetar cada um dos membros do Sexteto Sinistro e conseguindo sozinho. Pra mim, cria uma mensagem não de que você não precisa de ninguém, mas de que você consegue sozinho. E é muito bom ver isso. Esse Peter tem carisma, ele é charmoso, ele é educado, ele é gentil, mas ao mesmo tempo ele é muito humano e é muito real. Por mais que seja uma pessoa mais introvertida e um cara bem quieto, ele é um exemplo bacana e dá pra entender ele muito bem. Ele simplesmente tem tudo que o Peter tem que ter, mas de nada adiantaria o Peter Parker sem as pessoas em volta. Os personagens desse jogo são tão bem desenvolvidos quanto o protagonista e até os vilões. A tia May te lembra de verdade aquela sua tia ou aquela sua avó que tá sempre cuidando de você nos piores dias, que é um exemplo de humildade, de simplicidade e de altruísmo. Aquele exemplo que se precisa. Todo o desenvolvimento da May no Abrigo Festa, ver ela ajudando tantas pessoas e sendo uma heroína, é um perfeito exemplo do herói sem poderes. A Mary Jane tem o seu charme próprio e age de forma independente, por mais que seja bem idiota quando ela arrisca a vida à toa. É uma personagem interessante que tem bem mais personalidade do que esses vias nos filmes do Sam Raimi, por exemplo. Ela vai atrás dos próprios objetivos, tem seus motivos e consegue ajudar. Ela é uma pessoa real. Agora vamos falar dele, Miles Morales. No começo do jogo, Miles perde o pai e fica desolado. É aí que o próprio Peter e o Abrigo Festa viram um local de esperança pra ele. Peter se torna uma figura exemplar e um mentor, e é isso que ele deve ser. Ele não é o poço da sabedoria, o paladino da justiça, mas ele é um exemplo pro Miles, assim como ele é um exemplo pra gente. Todo personagem é real. Você vê o Norman Osborn sendo um desgraçado corrupto, mas ei, ele é um desgraçado corrupto iguais os que existem de fato por aí. E no fim das contas, até tudo que aconteceu com o Bafo do Diabo tinha um motivo por trás. Até os programas do
J. Jonah Jameson que você escuta pelo jogo são muito engraçados. Ele sempre tá encontrando um problema em tudo que você faz. Você acaba de salvar um prédio em chamas em uma missão e logo depois escuta ele falando que você não é bombeiro e não sabe o que tá fazendo e colocou a vida das pessoas em risco. E aí, pior que é verdade. E o que falar do Otto nesse jogo? Cara, que bagulho bem feito. Você vê durante o jogo inteiro o Peter e o Otto numa relação de ajuda mútua, de amizade verdadeira. Você vê como o Peter se importa de verdade com o Otto. Ele é o herói dele. Todo mundo tem alguém que se inspire e o Peter abre mão até do próprio salário para ajudar ele a realizar o projeto porque ele acredita de verdade nele. Você fica numa posição onde você sabe que ele vai se tornar o Dr. Octopus e sabe que ele vai ser um vilão, mas você não quer que isso aconteça. Você vê um homem que antes era bom ceder e deixar ser tomado pelo ódio com o passar do tempo, cada vez mais e corromper o seu trabalho que antes era sob altruísmo em puro egoísmo. Você vê cenas assim. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda... Eu sei. Tudo bem, relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Se tornarem cenas assim. Você era tudo que eu queria ser! Você jogou fora! E por mais que o Otto tenha sido afetado pela interface neural, você percebe que no fim ele realmente escolheu aquilo. E é uma tragédia, mas é real. Peter tenta salvar todo mundo, mas ele não pode. Ele não consegue salvar o Otto, mas ele consegue mudar o Martin Lee, ele consegue mudar o Miles, e ele consegue mudar a cidade, e ele consegue mudar as pessoas porque ele age verdadeiramente. Essa história é boa porque você entende tudo o que acontece, você entende porque os personagens fazem o que fazem, e no fim você entende que por mais que faça o que é certo, nem tudo vai dar certo. No fim o Peter salva a cidade, ele salva todo mundo, mas quem disse que ele ia ganhar alguma coisa com isso? Ele perde a Tia May, ele perde muita coisa, mas não é sobre ganhar algo fazendo o que é certo, é só sobre fazer o que é certo. Você vê o mundo desabar nas costas do Peter e mesmo assim ele se manter firme, apesar de tudo, ele não desiste, ele não joga o seu traje fora, mesmo com pessoas contra ele, mesmo que ninguém sabe o que ele fez, mesmo que ele não ganhe nada com isso. Ele não espera ganhar nada, porque ele é um herói, e é por isso que o Homem-Aranha ainda tem coragem para vestir seu traje mais uma vez. É por isso que ele é uma inspiração e é isso que faz o Peter ser incrível. É isso que nos faz amar o Homem-Aranha e esse jogo faz isso perfeitamente. O tio Ben morreu porque o Peter não era responsável o suficiente, mas a Tia May acabou morrendo porque o Peter foi responsável o suficiente. Mas não é sobre sofrer, é sobre continuar. No fim, o Peter não perde tudo, ele consegue se conciliar com a Mary Jane, ele recupera o apartamento, ele começa a reconstruir a sua vida e isso é real. Se o Peter simplesmente se ferrasse e perdesse tudo, seria desmotivador. Mas não é sobre desmotivar, muito pelo contrário, não é porque a gente perde alguma coisa que é o fim do mundo. A vida se reconstrói, a vida continua, e o Homem-Aranha continua a se balançar pelos prédios de Nova York. Toda cutscene, toda cena que eu vejo do jogo, eu posso sentir o amor que os produtores têm pelo Homem-Aranha. Sabe por que eu falo tão entusiasmado com isso? Porque na verdade eu sou um grande fanboy do Homem-Aranha e se você quer fazer algo sobre esse personagem, é bom que você também seja. Eu posso ver que eles amam esse personagem assim como a gente ama. We understand what this character means to people in here, and we're making this game with a lot of heart, and we're going to do whatever it takes to give people the ultimate Spider-Man experience, the game that they've been waiting for. Muito obrigado por essa história incrível, Insomniac. Talvez eu nunca tenha sentido a sensação de se identificar com Homem-Aranha de uma forma tão próxima. Marvel Spider-Man é, acima de tudo, uma prova de amor para os fãs do Homem-Aranha. Se você não é um fã, se você não cresceu se emocionando com esse cara comum e despreocupado, se esse personagem é só mais um personagem para você, provavelmente esse jogo vai ser só mais um jogo pra você. Mas, assim como eu, você cresceu amando esse herói, esse jogo é pra você. Muito obrigado por me fazer sentir de novo aquele sentimento que só quem cresceu vendo esse personagem e se identificando com ele sabe o que é. Eu vou parar de falar sobre o Homem-Aranha aqui, porque eu quero fazer um vídeo só dele, mas acho que eu já deixei claro o ponto sobre o jogo. Esse jogo não é perfeito, mas esse Homem-Aranha simplesmente é perfeito. Ele é perfeito porque ele tem erros, ele é perfeito porque ele é humano. E toda grande história do Homem-Aranha não é uma grande história de poder, é uma grande história de humanidade, é uma grande história de responsabilidade. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, espero que você tenha gostado. Até mais!